Então, irmãos, voltando para a mensagem, hoje a gente vai trabalhar um trecho da Epístola aos Colossenses, né? A Epístola aos Colossenses é uma carta que Paulo escreveu quando ele esteve na prisão. Nesse mesmo período, Paulo escreveu, por exemplo, a carta aos Efésios, a carta a Filemon, e também Paulo escreveu a carta que a gente tem estudado com o pastor toda quinta-feira, que é a carta aos Filipenses. Essa carta é estudada na minha casa e tem sido fruto de muita edificação, de muito crescimento. Eu tenho aprendido muito com ela e hoje, tendo a oportunidade de pregar a igreja, eu trouxe um trecho que falou muito comigo. Essa carta traz conteúdos muito importantes, doutrinários e também para a vida prática nossa do dia a dia cristão. E é muito importante a igreja receber essa fonte de conhecimento. A gente vai trabalhar Colossenses 1, do 3 até o 8. Colossenses 1, do 3 até o 8. A palavra de Deus diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes é reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Amém? Fazer uma oração, entregando esse momento de palavra nas mãos do Senhor. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esse trecho que acabamos de ler, ó Pai. Que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas com a Tua palavra, que o Senhor tenha liberdade para trabalhar na vida dos meus irmãos aqui, na minha vida, que o Teu Espírito transforme, que a gente não saia daqui conforme a gente adentrou, mas que a gente saia cada vez mais conformado com a Tua vontade e com a Tua palavra, Pai. Nesse momento eu peço que o Senhor, em Tua misericórdia e graça, use seu humilde servo, alguém que reconhece diante de Ti o quão é pequeno e necessitado do Teu auxílio. Que o Senhor me capacite para estar ensinando, ministrando a Tua igreja, Pai. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A igreja de Colosso, ela não foi uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo. Não foi o apóstolo Paulo que inaugurou aquela igreja, que iniciou aquele trabalho naquela cidade. Aquela cidade, ela teve o seu trabalho iniciado por Epáfras, um cooperador de Paulo. Alguém que provavelmente, segundo os teólogos, teve contato com o evangelho lá em Éfeso, quando Paulo para na cidade de Éfeso e fica anos lá realizando um ministério. Epáfras converte ali e ele vai para Colosso, ele lá começa a pregar e forma então mais uma igreja, a igreja de Colossenses. Paulo aqui, ele estava preso lá em Roma, mas ele recebe informações de Epáfras, esse cooperador, de como estava aquela igreja, de informações de como eles estavam vivendo, do que eles estavam enfrentando. E a verdade é que Paulo recebe notícias de grandes virtudes naquela igreja, mas também de dificuldades que eles estavam vivendo, como, por exemplo, a dificuldade de ter heresias sendo pregada lá dentro daquela igreja. Paulo, então, inspirado pelo Espírito, escreve essa carta.
Após fazer uma saudação, Paulo começa esse trecho que a gente leu aqui. Esse trecho é um trecho de ação de graças. Paulo, ele recebe informações de virtudes que se faziam presentes naquela igreja. E Paulo, então, ele vai agradecer a Deus, aquele que capacita os membros do corpo de Cristo, pela boa obra que ele estava fazendo no meio daquela comunidade. O trecho que a gente leu aqui exalta 3 virtudes, e são essas 3 virtudes que a gente vai trabalhar hoje. É a fé, o amor e a esperança. A gente vê Paulo tratando dessas 3 virtudes aqui. Essas virtudes, elas são essenciais para a fé cristã. Tanto que os teólogos vão ter um nome para essas 3 virtudes, para essas 3 características. Alguns teólogos vão chamar de tríade da graça, outros vão chamar como virtudes teologais. E Paulo, ele fica muito feliz e tendo grande alegria com essa notícia, porque aqueles que realmente aceitaram a Jesus vão possuir uma fé verdadeira em Cristo, vão viver uma vida da prática do amor e terão uma esperança no reino eterno de Jesus Cristo. Essas são as marcas daquele que realmente tem o evangelho cravado no coração. A gente tem falado muito domingo à noite aqui sobre desânimo espiritual. E o pastor tem trabalhado isso. E várias vezes eu vejo o pastor comentando aqui: olha, essa característica é da pessoa que está desanimada. Essa característica é da pessoa que talvez nem se converteu. Tem uma vida, uma história dentro da igreja, mas a realidade é que no seu coração a mensagem do evangelho ainda não faz sentido na vida dela. Essas 3 virtudes, a fé, o amor e a esperança, são as marcas daquele que realmente teve a vida transformada pelo Espírito Santo. Elas têm origem no próprio Deus e são colocadas no nosso coração por meio do seu Espírito. E é importante a gente conhecer essas 3 características, essas 3 virtudes, para que a gente possa responder algumas perguntas. Será que isso está presente na minha vida? Será que isso realmente faz sentido na minha vida? Isso que eu tenho vivido e pregado lá fora, é isso que as pessoas veem lá do lado de fora na minha vida? Essas marcas são as marcas de um crente. E a ausência delas pode às vezes dizer até de não conversão na minha vida. A primeira virtude que Paulo exalta aqui é a fé. Em Colossenses 1, 4, Paulo fala que estava agradecendo a Deus, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo. Com certeza a fé é algo essencial para o cristianismo. É algo primordial. É por meio da fé, por exemplo, que a gente recebe as maiores bênçãos de Deus. A gente tem estudado a carta aos Romanos todo domingo de manhã aqui. Hoje mesmo o pastor falou sobre isso. E o pastor tem falado de como que Deus, em sua graça, por meio da fé, dá a salvação ao ser humano, a justificação. É por meio da fé que a gente é adotado como filho de Deus. Somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Entramos na grande família do Senhor. A fé, com certeza, é algo importantíssimo no cristianismo. Infelizmente, esse conceito de fé tem se perdido com o tempo. A modernidade tem afetado o conceito da fé cristã, que vem lá da nossa origem, lá do que o apóstolo Paulo queria dizer, lá do que Jesus Cristo queria dizer, e infelizmente isso tem sido reduzido. Tem pessoas, por exemplo, que associam a fé com a declaração que fazem antes do batismo, com palavras. Tem pessoas que associam a fé em dizer que é membro de uma igreja. Esses dias até
Eu estava assistindo um filme muito bom do Amazon Prime, aconselho para quem tem lá na sua casa, chama Você Acredita. É um filme cristão, muito bom, impactante mesmo. E nesse filme, um pastor, ele está dirigindo o carro e ele para ali num sinal e ele é abordado por um morador de rua. E esse morador de rua pergunta para aquele pastor: você acredita na cruz de Cristo? E a resposta daquele pastor é: eu sou pastor. Aí o morador de rua responde para ele: não foi isso que eu te perguntei. Você acredita na cruz de Cristo? Muitas vezes a gente vê isso. Você acredita em Jesus? Ah, sim, sou lá da primeira igreja batista, batizado, tal data. Aqui, ó, tem até o meu diploma guardado. Está lá na minha parede de casa. Não, não é isso. Não é isso que eu estou te perguntando. Você tem real fé em Jesus Cristo? A gente precisa voltar ao conceito de fé que era pregado aos apóstolos, ao conceito de fé que era pregado por Jesus Cristo. E para isso a gente precisa entender a mente dessas pessoas. Paulo, ele era judeu. E um judeu, a mentalidade judaica é diferente da mentalidade nossa hoje em dia. O judeu, ele não é nada abstrato, ele é muito concreto. Isso, por exemplo, interfere até na linguagem deles. Eu estou estudando um pouco do hebraico lá na faculdade, e aí quando você vai lá no hebraico, quando a gente lê lá no Antigo Testamento, ira de Deus, quando a gente vai no original, no hebraico, a palavra ali não é ira. Porque para eles, ira é muito abstrato. O que é a palavra que está no original ali? Arder as narinas. Ou seja, para eles irar é quando aquela pessoa fica com tanta raiva que ela está até bufando, que ela está até vermelha, já não aguenta mais. Igual a mulher quando chega e o marido deixa tudo desarrumado em casa, deixou as coisas tudo jogadas, está ardendo as narinas. Quando a gente lê no Antigo Testamento, por exemplo, obstinado na nossa Bíblia, no original, no hebraico, é pescoço duro. É o que? É a pessoa que não abaixa a cabeça, né? A pessoa pode estar errada. Pode estar fazendo tudo não conforme a vontade de Deus. Mas ela abaixa a cabeça e não assume o erro. É a mentalidade judaica. E o conceito de fé não é muito diferente disso. Quando um judeu como Paulo fala de fé, ele não está falando só de palavras, de declaração de fé. Quando um judeu como Paulo fala de fé, ele fala de uma real confiança de vida ao Senhor, de um conhecimento do Senhor, da certeza de quem Ele é, e uma real fidelidade e firmeza em Deus. É esse o conceito que Paulo quer passar. Não é à toa que Paulo, se a gente buscar lá no original do grego, nesse texto de Colossenses, quando ele fala, pois temos ouvido falar da fé, a palavra que está por trás de fé aí, é uma palavra do grego que chama pistis. E essa palavra, se a gente buscar lá no dicionário grego, vai falar o seguinte: no Novo Testamento significa de uma convicção ou crença que diz respeito a um relacionamento entre homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de real confiança e fervor nascido da fé e unido com ela. Também denota total crença de que Jesus é o Messias e também a fidelidade de Deus. Olha as palavras que a gente tem aqui nesse dicionário: relacionamento, a gente tem confiança, fervor santo, a gente tem aqui crença real em Jesus e fidelidade a Deus. Como a gente vê aqui, quando Paulo escreve fé aqui, ele não está falando simplesmente de você se dizer um frequentador de igreja, de você dizer que o seu nome está no hall de membros de uma igreja, de você saber de cor
o evangelho que você decorou as palavras, os versículos, mas está decorado na cabeça, mas não está escrito lá no coração. O que Paulo fala aqui é de uma fé muito profunda. Portanto, o verdadeiro crente, no contexto da fé bíblica, é aquele que vai se entregar a Deus ao ponto de falar como Paulo falava: eu sou escravo do Senhor, eu sou servo desse Senhor. Como o pastor Paulo tem falado em Filipenses 1:21, porque o meu viver é Cristo. Qual que é o seu viver, Wesley? É Cristo? Qual que é o seu viver, Elide? É Cristo. Isso que tem que ser o sentido da vida cristã, do verdadeiro, daquele que realmente deposita fé no Evangelho. O crente também quer conhecer, ter intimidade com esse Senhor, aquele em quem ele deposita sua fé. E como que a gente pode conhecer ao Senhor? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é onde a gente conhece ao Senhor e conhece as vontades dele para a nossa vida. Aquele que tem uma fé real em Deus, ele vai buscar ter intimidade com a palavra. A Bíblia não vai sair daqui da igreja e ficar guardada no porta-luva de um carro. Não vai ficar enfeitando a cabeceira da cama. A Bíblia vai ser algo que vai ser usado por esse crente no seu dia a dia. Ele vai estudar, vai conhecer. Na verdade, quando a gente não consegue manter o nosso devocional, é sinal de que a gente está vivendo um momento de luta espiritual. E até do que está sendo tratado todo domingo à noite, de talvez esfriamento espiritual. E a gente, como crente, tem que ter essa busca por conhecer ao Senhor, por ter intimidade com Ele. Por fim, aquele que deposita uma real crença em Jesus Cristo, ele será fiel ao Senhor. Já que uma pessoa com a verdadeira fé não abandona os caminhos de Cristo, mesmo nas dificuldades da vida, o Espírito Santo sempre vai fortalecer a fé daquela pessoa. Eu queria ler aqui um trecho de uma mensagem de Charles Spurgeon. Spurgeon, ele é um pregador batista, conhecido como o príncipe dos pregadores. E ele escreveu o seguinte: somos escolhidos não no palácio, e sim na fornalha. No tempo das provações mais intensas, Deus nos torna evidente a nossa chamada e a nossa eleição. Portanto, se hoje a fornalha fosse acesa 7 vezes mais quente, não a temeríamos, pois o glorioso Filho de Deus andará conosco em meio a chamas incandescentes. A gente teve agora a semana de oração que falou de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Homens que viveram no cativeiro babilônico e foram ameaçadas pelo rei, de que caso eles não adorassem ao rei, iam ser lançados na fornalha. Mas eles se mostraram homens convictos da sua fé, fiéis ao Senhor, tementes a Deus, e eles continuaram tementes ao Senhor. A verdade é que eles foram atirados na fornalha, mas foram atirados 3, mas tinha um quarto que apareceu dentro da fornalha, e era Jesus Cristo que guardou aqueles homens que saíram intactos daquele fogo. É nesses momentos que a gente é provada a nossa fé, que a nossa fé é testada, que a nossa fé é evidenciada. É nos momentos de dificuldade. A gente mostra que é fiel ao Senhor na fornalha. Quando a gente está passando por momentos de dificuldade na família, quando a gente está passando por dificuldade financeira, dificuldades espirituais, e a gente continua perseverando, isso é prova da nossa fé. Essa igreja, por exemplo, de Colosse, ela tinha como um dos maiores desafios a heresia, as heresias que estavam sendo pregadas ali. Os judeus, como sempre, estavam tentando circuncidar todo mundo lá dentro. Estavam querendo aplicar a lei do Antigo Testamento naqueles cristãos.
Também tinha os filósofos gregos que estavam pregando uma outra heresia que se chamava gnosticismo. Mas Paulo, ao exaltar aqui a fé deles em Cristo Jesus, mostrava que esperava deles a firmeza de fé que todo crente deveria ter. Nós, como esses irmãos de muito tempo atrás, devemos perseverar e confiar no agir do Espírito Santo, que nos mantém fiel ao verdadeiro Evangelho, tendo como uma das nossas características de nossa vida uma fé real em Jesus Cristo. O segundo item dessa tríade da graça, dessas virtudes que Paulo exalta aqui daquela igreja, é o amor. Colossenses 1:4, Paulo continua: pois temos ouvido falar da fé de vocês em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Essa é a segunda virtude que é exaltada pelo apóstolo Paulo, o amor. A verdade é que o amor, assim como a fé, é algo essencial e marcante no cristianismo. O próprio ato de amor de Cristo na cruz é uma expressão máxima do amor de Deus. A gente vê aqui que a Rúbia mesmo compôs uma música, Agradeça, que é agradecendo exatamente por esse ato de amor de Deus. Hoje, mais cedo, eu estava conversando até com a Raquel, que está ali na porta, e eu conversando com ela, eu falei: Raquel, às vezes eu penso em Cristo e eu penso na minha vida, eu falo, Cristo nem deveria olhar na minha cara, Ele nem deveria ter relacionamento comigo, eu deveria estar sofrendo a ira de Deus. Mas olha como é o amor de Jesus. Olha como Ele olha para um pecador. Pecador que nem merecia a presença dEle, Ele vai lá, acolhe na família. Agora você é filho de Deus. Põe a minha igreja, o meu corpo. É isso de Cristo. O crente, quando ele percebe realmente essa grandeza do amor do Evangelho, ele passa a viver então uma vida pautada nesse amor, onde ele vai demonstrar esse amor para com o Senhor, mas não só para com o Senhor, mas com o teu próximo. Queria pedir aí para o Vitor colocar Mateus 22, do 37 ao 39, Vitão. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus fala aqui, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. A gente vê aqui o que é a vontade de Cristo para os seus. A vontade de Cristo para os seus é que os seus, aqueles que seguem a Ele, seus discípulos, amem o Senhor, mas não só o Senhor, também ame o seu próximo. A palavra que Paulo usa lá em Colossenses, para expressar o amor, ele usa uma palavra muito conhecida para nós, que é a palavra ágape. Ágape era a expressão máxima de amor no grego. Era a maior palavra que se poderia utilizar para expressar o amor na língua grega. Ágape fala de um amor sacrificial, de um amor incondicional, de um amor capaz de entregar a própria vida em favor do outro, de abrir mão das suas coisas em favor do outro. É isso que significa essa palavra, é isso que Paulo usou aqui para falar do amor daquela igreja, e é essa virtude que nós devemos ter. Jesus, até quando ele aborda Pedro, quando ele reencontra Pedro, tem aquela passagem maravilhosa, onde Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você me ama? E naquela passagem, o que está ali por trás daquela palavra ama é esse ágape. Pedro, você me ágape? Pedro, você me ama a ponto de sacrificar sua vida por mim? Você me ama incondicionalmente, ó Pedro? Nos dias de luta e nos dias de vitória, Pedro?
Você me ama em toda situação. E a verdade é que Pedro, ele se entristece naquele momento, porque ele se lembra que lá atrás, quando Cristo estava na maior dificuldade, carregando uma cruz, abordaram ele, perguntaram: você é apóstolo dele? E ele, com medo, recusou: não conheço ele. É esse amor que Jesus deseja de nós. E é não só por ele, mas também com os nossos irmãos, com as pessoas próximas a nós também. O crente deve ter um amor zeloso e real por Deus, mas não só por ele, não só por Deus, mas também por todos aqueles que rodeiam. Paulo, aqui em Colossenses, ele exalta um alvo desse amor. Em Colossenses 1,4, Paulo ele vai falar amor por todos os santos. O amor que aquela igreja tinha por todos os santos. Quem são os santos? São os nossos irmãos em Cristo. Aqueles justificados, santificados por Cristo. Esses são os santos. O que Paulo exalta hoje aqui, naquela igreja, era o amor que eles demonstravam por seus irmãos em Cristo, pela sua família em Cristo. Isso é muito importante, gente. A igreja deve ter isso como a sua marca, mas infelizmente a gente vive tempos tão frios. Relacionamentos estão tão frios. Isso já é bíblico, né? A Bíblia fala que no tempo final vai haver esse esfriamento. Já é dito aqui. E é a realidade que a gente assiste. Quantos irmãos talvez adentram dentro de uma igreja e saem sem nem dizer um boa noite para a pessoa que está do seu lado? Tem pessoas que às vezes chegam atrasadas e saem correndo antes, às vezes, do momento de oração, só para não ter que gastar tempo conversando com seu irmão. E a gente fala: isso é o amor que a igreja deve ter? Isso não tem nada a ver com a igreja que Cristo propôs, com a vida que Cristo propôs com os seus discípulos. A gente ouve muito por aí o pessoal falando: a gente tem que voltar à igreja primitiva, tem que ser como a igreja primitiva. Gente, aquela igreja se amava, ao ponto de vender tudo o que tinha em favor do próximo, para abençoar os próximos que passavam dificuldade lá. Aquelas pessoas ali enfrentavam tudo junto, enfrentavam a perseguição que a gente aqui no Brasil não enfrenta, perseguição de morte. Isso aí é amor. E é isso que a gente tem que buscar. Se a gente quer parecer mais com aquela igreja, primeiro a gente tem que ter amor entre nós. O que a gente vê, na verdade, é que muitos crentes até têm bons relacionamentos lá fora com outras pessoas. Às vezes, amor muito grande até pelos seus animais de estimação, mas amam mais seu animal de estimação que seu irmão em Cristo que vai viver a eternidade com ele. Ama mais todas as pessoas que estão lá fora, mas não tem relacionamento nenhum com quem está aqui dentro. Amam seus amigos lá de fora, mas quando entra aqui dentro, a gente não vê isso aqui. Isso é triste, mas é real. 1 João 4,20, João fala o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Por mais que o meu amor vai ser manifesto com todas as criaturas do mundo, a realidade é que ele vai ser expresso em maior grau com os meus irmãos e irmãs em Cristo. A minha família pela eternidade, a minha família que tem como pai, como cabeça, Jesus Cristo, como o Senhor. João Calvino, ao comentar sobre esse trecho da Bíblia aqui de Colossenses, ele fala o seguinte: o amor verdadeiro, portanto, se estenderá a toda a humanidade, porque todos foram criados, nossa carne, e criados por Deus,
Mas com respeito a graus, ele começará com aqueles que são da nossa família de fé. O amor é o maior vínculo que une a igreja. Paulo, na carta aos Colossenses, lá em Colossenses 3,14, nessa mesma carta, vai falar: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse é o elo que liga a igreja. Isso que é o elo que nos une como irmão em Cristo. É esse amor, esse zelo, esse cuidado com o irmão. Esse amor ao ponto de, às vezes, abrir mão de momentos seus em favor de um irmão. Às vezes são coisas simples, gente. Ontem mesmo eu fui escolher meu terno lá em São Paulo. Aí o Vitão pegou o sábado dele, que ele podia ficar espichadão lá no sofá, e ele abriu mão do seu sábado, foi comigo lá escolher terno de casamento. Foi lá me ajudar, mostrou esse amor, esse cuidado, esse carinho, essa vontade de estar ao meu lado e me ajudando. Às vezes são coisas simples, mas que a gente falha. Às vezes é perguntar para o seu irmão: o que tem acontecido com você? A gente teve José Pedro agora passando mal, é reencontrar esse irmão e falar: José Pedro, você está bem? O que aconteceu aquele dia? Sabe, são coisas simples, mas que às vezes faltam na igreja e que a gente precisa trabalhar em nossa vida. O amor é algo muito importante na vida do crente. Não é à toa que Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele exalta o amor acima de todos os dons. Eu falo com vocês com tranquilidade, que é uma igreja, pode ter excelentes pregadores, pode ter músicos profissionais, cantores afinadíssimos, pode ter equipamentos de qualidade e tudo que uma boa igreja pode oferecer de estrutura. Mas se essa igreja não tiver amor, será como prato que retine e não vai fazer efeito nenhum em toda a humanidade. Eu queria pedir para o Pedro, para o Vitor, colocar ali 1 Coríntios 13, 13. Assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Está vendo aí de novo, repetindo, a outra carta para outra igreja, falando a mesma coisa de Colossenses, só fé, esperança e amor. Olha as três virtudes de novo, está vendo como é diferente? Tessalonicenses fala também dessas três virtudes. Isso é algo especial, algo que a gente tem que zelar, tomar cuidado. E aqui Paulo exalta então o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que a gente possa trabalhar isso na nossa vida e que isso possa ser uma evidência na nossa vida como crente, esse amor com os nossos irmãos e também aqueles fora, também vejam esse amor, que a gente tenha esse cuidado e que a nossa igreja busque dia após dia como objetivo e alvo ser uma igreja composta por membros que realmente se amam. O terceiro ponto, a terceira virtude que Paulo exalta dessa igreja é a esperança. Colossenses 1,5, Paulo continua: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Paulo fala aqui. Paulo está exaltando que aquela igreja tinha em seu coração uma esperança. Mas aqui a gente precisa entender o que é essa esperança que Paulo estava falando aqui. A verdade é que no mundo as pessoas têm esperança em muitas coisas. Muitos depositam suas esperanças de um futuro melhor na sua promoção no trabalho, seu sucesso profissional, no seu sucesso financeiro. Outros depositam suas esperanças de dias melhores em férias e viagens, onde ele vai poder aproveitar o mundo e tudo que o mundo oferece. Outros apoiam a sua esperança nos seus relacionamentos. Eles esperam que no seu próximo, no seu cônjuge, a esperança melhores. Outros depositam as suas esperanças na ciência. A pessoa está com mal de saúde, ele busca esse amparo, essa esperança totalmente no que a ciência pode oferecer, às vezes deixando até Deus de lado.
O que Paulo está falando aqui é uma esperança diferente. Há uma esperança que não envolve os parâmetros daqui do mundo. Não é uma visão voltada aqui para o mundo. Para os cristãos, a gente não está preso a essas coisas terrenas ou essas vãs esperanças que podem falhar. Mas a gente é peregrino aqui na terra com o olhar fixo no céu. A gente até teve aqui um hino maravilhoso que fala sobre isso, né? Olhando para Cristo, o autor da salvação, eu prossigo e avisto, então, o precioso galardão. Essa é a esperança do crente. A esperança do crente está depositada no seu reencontro com Cristo, na vida eterna. Essa é a esperança que o crente deve ter no coração. Eu até falei com os irmãos mais cedo e vou repetir hoje, porque realmente foi algo muito marcante para mim. Eu fui para São Paulo ontem, como eu disse, com o Vitor e com o Luiz Paulo. E a gente foi no local onde eu comprei o terno para o meu casamento, e depois o Vitor com o Luiz Paulo queria ver uma loja de mágica, né? Que eles gostam e tudo desses truques e tal, compraram umas mágicas. E a gente foi para lá a pé. A gente digitou lá no GPS a loja e fomos andando a pé. E lá em São Paulo está tendo um evento que é está ocorrendo ali uma dispersão da Cracolândia. A polícia tem intervido em alguns pontos e aquelas pessoas da Cracolândia têm mudado de lugares, né? Constantemente. E aconteceu que o nosso GPS apontou para um caminho que a gente estava indo para uma Cracolândia de hoje, de São Paulo. Gente, não era uma coisa que eu esperava. Eu estava indo para um sábado para comprar um terno de casamento. E quando vi, eu estava andando e eu me deparei com casas de lona, com pessoas fumando crack na calçada que eu estava passando, com a gente tendo que desviar de fezes no chão, com aquele sol escaldante batendo e aquele mau cheiro subindo. Eu falo que eu vejo esses vídeos, eu via, né, já vi vários vídeos da junta. A gente vê no jornal, mas quando a gente está lá é diferente, gente. Quando a gente vê aquelas pessoas jogadas no chão, quando a gente vê uma criança só de cueca, só de jogada no chão ali, cara, toda suja, crescendo no meio daquilo, no meio daquelas pessoas ali. Eu olhei para aquilo e eu falei, que é isso, gente? E eu até comentei com o Vitor e com o Luiz Paulo, eu falei que esperança tem essas pessoas. Igual, e quando eu falo de esperança aqui, não é esperança de morar num castelo, de viver uma vida boa, não. É esperança que a gente tem como crente, confiante em Deus, que no final das nossas vidas, Deus vai enxugar nossas lágrimas lá no céu. Que Deus vai consolar diante de todas as tristezas, de todas as lutas que a gente vive aqui. E eu me emociono, eu emocionei mais cedo, emociono agora de novo. Porque, gente, aquelas pessoas não têm isso. Eles estão vivendo uma vida totalmente corrompida pelo pecado. Eles muitas vezes não sabem que há um caminho para ter consolo com o Senhor. E é passando ali que eu dei ainda mais valor para a obra missionária, que eu me questionei ainda mais do quanto que a igreja precisa agir, quanto a igreja precisa pregar o Evangelho, porque a realidade do mundo é aquela realidade. Aquela realidade ali é o que muita pessoa tem vivido. Uma vida sem esperança. Uma marca na vida do crente é
esse algo precioso e real na nossa vida, que é essa esperança de que no final da nossa corrida, da nossa caminhada, mesmo em meio a todas as dificuldades, a gente terá um reencontro com Cristo. Por isso, Paulo, lá em Filipenses 1:21, quando é perguntado, quando ele afirma, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Paulo, ele via como lucro a sua morte, porque ele tinha a sua esperança firmada nesse reencontro com Cristo, onde ele sairia daquela situação que ele vivia de perseguição, sairia dessa situação, dessas aflições do mundo, mas ele reencontraria o seu Senhor, teria uma vida eterna com ele. Ter conflito consigo mesmo, porque ele deseja ir para o céu, mas ele também sabe a necessidade dele aqui na terra. E ele vê essas duas vontades lutando em sua vida. Nós, como crentes, devemos ansiar estar na glória com Deus. Devemos ansiar ter esse reencontro com Cristo. Devemos realmente buscar isso. A gente tem que ter essa esperança. É essa esperança que nos mantém de pé nos dias difíceis, nos ajuda a vencer as aflições, essa esperança que mostra também o quanto damos valor ao nosso reencontro com Jesus. É essa pergunta que a gente tem que fazer: qual que é o maior desejo para mim? Qual o maior desejo na minha vida? Esse desejo deve ser esse reencontro. Muitas vezes o nosso desejo não está nisso aí, está depositado em outras coisas. Onde está a esperança da minha vida? Vamos deixar isso em Cristo. Vamos deixar de lado essas preocupações, essas esperanças em coisas terrenas. Vamos deixar isso de lado e vamos depositar a nossa esperança em Jesus. O Antenor, até antes de começar o culto, ele mostrou para mim que ele mandou num grupo de WhatsApp, hoje dia de eleição, e ele mandou lá no grupo falando sobre isso, falando sobre Jesus ser o rei do reino eterno, dele ter esse reino voltado para a eternidade, para esse céu, esse reino estabelecido, exaltando que a gente não deve ficar, às vezes, tendo esperanças em políticos, na nossa situação de vida aqui na terra, mas a gente deve olhar mais para o Senhor, essa vida eterna, essa esperança em Jesus. Essas três virtudes são as virtudes do real evangelho, que é pregado pelos apóstolos e que devem ser presentes em nossa vida: a fé, o amor e a esperança. Isso que deve ser vivido por nós e deve ser transmitido ao mundo para gerar frutos agradáveis ao Senhor. Por isso que Paulo continua lá em Colossenses 1:6. Por todo mundo, este evangelho que prega essas coisas, a fé, o amor e a esperança, vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam da graça de Deus em todas as suas verdades. Vocês aprenderam isso com Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Esse é o Evangelho que tem que crescer, frutificar, se espalhar pelo mundo. É esse Evangelho que a gente não está recebendo de Epáfras, né? Aquele cooperador daquela época, mas que a gente tem recebido de cooperadores hoje em dia. Toda vez que alguém pega aqui a Bíblia e abre e expõe a palavra de Deus, a gente está recebendo a mensagem que deve ser pregada lá fora, que o mundo precisa ouvir. E essa responsabilidade é da Igreja de Cristo, pregar esse evangelho puro. Em meio a tantos evangelhos distorcidos que tem pregado, pregar um evangelho que enaltece a fé em Jesus Cristo, o amor ao próximo e a esperança no reino eterno. Para finalizar, eu queria fazer aqui 4 aplicações para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A primeira: nossa fé não deve ser baseada em simples decisões de fé. Não devemos nos declarar
ser um simples frequentador de igreja. O que devemos buscar é ser cristão de fé verdadeira, que quer crer realmente em Jesus Cristo. É muito palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim e vive, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus, quando ele vai falar ali com Marta, ele não fala, você sabe repetir isso, Marta? Você decorou, guardou, anotou? Ele fala assim, você crê? Isso aí entrou no íntimo do teu coração? Você tem uma confiança em mim agora? Você tem confiança no poder do Evangelho? É essa a fé que a gente deve ter como cristão. Segundo ponto, a gente precisa constantemente avaliar como está a nossa relação com as outras pessoas. Principalmente, foco aqui com como tem sido a minha relação com aqueles que caminham junto nessa vida, aqueles que caminham nessa caminhada cristã. Será que eu tenho amado essas pessoas? Será que eu tenho sido zeloso com essas pessoas? Será que eu tenho demonstrado preocupação com a vida delas? Eu tenho orado pela vida delas? E agora, está tendo, né? Quantos irmãos que eu não vi mais o rosto deles aqui na igreja, gente? Quantos que a gente pegou o telefone e mandou uma mensagem, irmão, eu tô com saudade do você, cara. Você está fazendo falta na minha vida. Como você está? Você não está se sentindo bem para ir na igreja? Eu vou te fazer uma visita então. Vamos te visitar, vamos orar pela sua vida, orar por essa pandemia. Gente, quando a gente olha para tudo isso, a gente é confrontado. Eu sou confrontado, eu me questiono. Deveria ser mais do que sou. Terceiro ponto. Nossa esperança deve estar em Cristo e na eternidade junto com Ele. É o combustível que move a crença na vida, que nos mantém de pé na aprovação. A gente deve olhar mais para o céu enquanto caminhamos aqui na terra. Eu queria ler aqui um testemunho de um reformador. Ele chama Guido de Brès. Ele não é tão conhecido como Lutero, como Calvino e outros que são mais conhecidos. Mas Guido de Brès, ele fez a reforma lá na Bélgica. E naquele país havia uma grande perseguição. Guido de Brès, ele foi então preso numa cadeia onde outros da cidade ali da cela dele. E ele ficou acorrentado até ele ser levado para a forca. Antes dele ir para a forca, ele escreveu uma carta à sua esposa. Eu vou ler a carta dele, porque é uma carta de esperança no Senhor. Guido de Brès escreveu o seguinte: agora estendeu sua mão para receber-me em seu bendito reino. Eu verei antes de ti, minha esposa, e quando agradar ao Senhor, tu ganharás. Essa separação nossa não é para o Senhor também te receberá para unirmos novamente em nosso Jesus Cristo. Este da terra não é a nossa oração que está a nossa jornada. É por isso que ansiamos a verdadeira que é o céu. Nós devemos ser recebidos na Bíblia, Pai Celeste.
ver o nosso cabeça e Salvador Jesus Cristo, ver a nobre companhia dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires da igreja, em cuja companhia espero ser recebido quando encerrar o meu percurso da obra que recebi do meu Senhor Jesus. Eu te peço, minha caríssima, que te consoles com a meditação nessas coisas. Considera a honra que Deus te atribuiu ao dar-te um marido que não somente foi ministro do Filho de Deus, mas era tão estimado por Deus que ele lhe permitiu possuir a coroa dos mártires, que o permitiu ser levado à forca. É uma qualidade de honra que Deus jamais concedeu a anjos. Eu estou feliz, meu coração está leve, nada falta em minhas aflições. Estou tão cheio da abundância das riquezas do meu Deus, que tenho bastante para mim e todos aqueles com quem posso conversar. Assim oro ao meu Deus, que mantenha sua bondade comigo, seu prisioneiro. Aquele em que confiei o fará, pois descobri por experiência que Ele, o Senhor, jamais abandonará aqueles que confiaram nele. Nunca imaginei que Deus pudesse ser tão gentil com uma criatura tão miserável quanto eu. Eu percebo a fidelidade do meu Senhor Jesus Cristo em todas essas coisas. A história fala que esse homem, ele foi levado para a forca feliz e alegre. E ele falava para os guardas daquela prisão que amava todos eles e que pregava o evangelho para todo mundo que estava naquela prisão. Isso aqui é a esperança do crente. A gente tem que viver isso na nossa vida. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso alvo. Nosso alvo é o reencontro, independente do que a gente vive aqui. Por fim, que a gente tenha essa virtude no coração e mais do que isso, que a gente possa realmente pregar essas virtudes, pregar o evangelho lá fora com aqueles que necessitam, que a gente possa mostrar ao mundo a obra de Jesus, mostrar a prática do amor, a fé e esse reino eterno que é prometido e que será cumprido. Nesse momento eu queria pedir para que vocês abaixassem suas cabeças. A gente vai estar fazendo uma oração para que realmente Deus trabalhe esses pontos em nossa vida e para que o Senhor nos capacite para sermos servos conforme a vontade dele. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso porque estamos aqui ouvindo a Tua palavra, adorando, louvando o Teu nome. A gente tem esse privilégio de se declarar como crentes em Cristo Jesus. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de poder depositar fé no Teu Filho, ó Pai. Nesse momento, Senhor, eu queria orar pela minha vida e a vida dos meus irmãos aqui presentes, aqueles que estão na live, ó Pai. Aqueles que irão nos assistir posteriormente no YouTube também, Pai. Que o Senhor trabalhe em nossas vidas, Senhor. Que essas virtudes sejam mostradas e cresçam em nós. Que possamos ter realmente uma fé no Senhor, ó Pai. Uma fé que não são simples declarações, que não está baseado na minha membresia aqui na igreja, que não está baseado em declarações que não mostram o que realmente está no meu coração, mas que seja uma fé firmada no Teu Filho, uma fé que é mostrada ao mundo, evidenciada, Pai. Que a gente realmente possa entregar a vida ao Teu Filho, ao ponto de se chamar de escravo do Senhor.
Também peço, ó Pai, que o Senhor aumente o amor na nossa vida, na nossa comunidade, na igreja cristã, em todo o mundo, ó Pai. Vivemos tempos difíceis, onde cada vez mais o amor tem se esfriado, onde o individualismo tem crescido, mas é nesse momento que a gente, diante de Ti, clama ao Senhor, aquece o nosso coração, nos dê uma real vontade de cuidar da vida do nosso irmão, de zelar pela vida do nosso irmão, de dedicar amor a ele, ó Pai. Que a nossa igreja seja conhecida por toda Pouso Alegre, por todo o mundo, como uma igreja que tem como elo e vínculo o amor, ó Pai. Eu peço também que o Senhor esteja colocando cada vez mais em nossa mente, no nosso coração, essa esperança no reino eterno, ó Pai. Que a gente possa não ser abalado por essas coisas que acontecem no mundo, ó Pai. Que a gente confie no cuidado Teu e a gente saiba que o momento onde a gente vai ter descanso disso tudo, dessas aflições, é contigo. Afinal, o Senhor venceu o mundo, venceu todas essas aflições. E através de Ti também confiamos que venceremos, ó Pai. Que possamos pregar o Teu verdadeiro Evangelho. Que essa igreja seja conhecida como a igreja que proclama o Teu reino como deve ser proclamado, ó Pai. É essa oração que eu faço no nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém.